É um grande prazer estar aqui com o maior apologista brasileiro, né? E também estar aqui nessa igreja que queremos estar junto com vocês num grande desafio. Um desafio de ir com os nossos braços, com os nossos pés até a Europa. Mas eu quero convidá-los para meditar comigo num texto que está registrado em Isaías 43, 20. 19. Deixa eu pegar aqui. Voltando. Diz assim: uma coisa completamente nova, algo que eu já comecei a realizar. Será que vocês ainda não perceberam? Vou abrir uma grande estrada no deserto para meu povo voltar à sua terra. No meio da terra seca farei correr rios. Quando eu medito em Isaías, eu lembro de uma maneira especial do livro sagrado, que foi compilado com vários livros, num período de mais ou menos 1.600 anos, com 66 livros diferentes, por mais ou menos 40 autores, e dividido em duas etapas. Uma denominamos Antigo, e a outra Nova. Então, Antigo e Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós temos 39 livros. No Novo, 27. Quando nós olhamos para o profeta messiânico Isaías, nós vemos também 66 capítulos. Os 39 primeiros associa com o Antigo, e os 27 posteriores com o Novo. Então, o texto que a gente está meditando aqui nos leva ao novo, a nova etapa de Isaías profetizando os tempos futuros. Porque aqui nós estamos no capítulo 43. E fala de uma coisa nova. Talvez para vocês que são jovens, é um pouco mais difícil compreender algumas coisas. Mas eu quero dizer que para mim, que já vivi 8 décadas diferentes, 2 séculos diferentes, 2 milênios diferentes, então vi algumas coisas diferentes. Um exemplo, quando eu estava no seminário, nos anos 70, a maioria de vocês não tinha ainda nascido. Eu lembro que a gente falava da China, e eu queria ir para a China. E a China me impressionava, mas ali não havia nenhuma informação, porque a China estava fechada por aproximadamente 3 décadas. Então pensava-se que a igreja na China havia desaparecido, por causa da perseguição e o fechamento. Então, quando se abriu no início dos anos 80, descobriu que havia uma igreja vitalizada, provada, experimentada na perseguição. E a igreja que mais crescia no mundo era a igreja chinesa, que hoje nós temos dezenas de milhões de chineses. Então, se você quer ir para o céu, comece a aprender mandarim. Porque a maioria que vai estar lá é lá da China. Quem poderia imaginar isso nos anos 70? E a gente também, quando iniciou a nossa organização no Brasil, no final dos anos 80, a gente destacava muito o mundo muçulmano. E chocava também a igreja, porque a gente ia com a roupa típica, com barba grande, para identificar com os muçulmanos. Eu mesmo coloquei a barba nesse patamar, nesse tamanho aqui.
Então, muita gente se identificava. Eu lembro que eu estava lá em Campina Grande com a roupa típica, depois que saí da igreja, e com turbante. Quando eu passei assim, pessoas ficavam olhando e até se acidentava. Carros. Porque via ali um árabe. E a gente teve o privilégio de levantar uma equipe, 96 pessoas de uma vez, aqui da América Latina, sair em direção à janela 1040, essa região onde está 95% dos menos evangelizados. Então, quando nós olhamos para o texto, Deus está fazendo uma coisa nova. Imagina um projeto, levar de uma vez 96 pessoas, passar pela Inglaterra, pela França e depois distribuir nas nações. Milagres ocorreram. Nós tivemos o privilégio de atravessar o deserto do Saara com 2 caminhões. Nós adquirimos 3 deles do exército francês. Foram preparados ali no país de Gales. E tivemos um privilégio também de conseguir uma escola, onde também trabalhamos ali na escola, com um valor 7 vezes menor, porque nós estamos colocando a nossa mão de obra especializada ali. E atravessou o deserto da Saara, primeira equipe latino-americana a fazer isso, e a única, em 2 caminhões. Agora, irmãos, imagina isso, que não foi mais possível. Por quê? Porque o Boko Haram entrou ali e não pode mais atravessar o deserto Saara. Inclusive, o Paris-Dakar, esse rally, já não faz mais essa parte. E 2 jovens pegou uma carona, porque queria também atravessar, enquanto estava ali no comboio, que era apoiado pelo exército. E 2 jovens brasileiros pegaram carona com o nosso pessoal. Chegou no final, 40 dias para atravessar o deserto. Não era 40 anos. E acontece que no final eles se converteram. Então Deus está fazendo uma coisa nova. A gente não compreende. Porque hoje, nessas últimas 3 décadas, nós temos uma avaliação que mais muçulmanos vieram aos pés de Jesus do que toda a história do islamismo. Aqui pode dizer glória a Deus? Então, irmãos, Deus está fazendo uma coisa nova. E quando nós olhamos para isso, mais muçulmanos hoje estão tendo sonhos e visões com Jesus e se convertendo do que em outros lugares. É impressionante o que Deus está fazendo. Um exemplo, eu quero trazer para vocês aqui uma informação. A gente recebeu uma irmã aqui falando projeto lá da área mais fechada, de maior perseguição, o Irã. E falando sobre o trabalho deles. Nós tivemos um congresso empresarial ali em Monte Verde e trouxe essas informações. Mas uma coisa impressionante que nos desafiou foi que ela falando, olha, nós temos um programa de TV por satélite para o Irã. E tem tantas conversões que a gente viu a necessidade de traduzir a Bíblia. E eles começaram a traduzir um exemplo para a língua farsi, ou refazer a Bíblia para a língua farsi, que é a língua iraniana, e eles começaram com evangelhos. Então traduziu, um exemplo, o livro de Marcos, o livro de João, e começou a distribuir. Quer dizer, contrabandeava para dentro do país, e a coisa mais impressionante, quando chegava ali com o livro, a pessoa lia, era tocado, ele copiava à mão para entregar para um familiar, para um amigo. E ela começou a falar de tantas conversões, e uma coisa impressionante, um pastor foi preso
naquele ano de prisão, ele levou 200 pessoas aos pés de Jesus. Isso dentro do Irã, dentro da prisão. Então a gente não compreende o que Deus está fazendo. E ela disse, olha, nós já fizemos agora o Novo Testamento e já colocamos dentro do país 1 milhão de Novos Testamentos. E já distribuímos 800 e poucos mil deles e calculamos 360 mil conversões. Aqui pode dizer glória a Deus mesmo? Irmãos, 360 mil conversões de muçulmanos aos pés de Cristo. A gente não tem ideia. Um exemplo, agora no mês de abril, eu estava lá em Londres, num grupo onde 30 convertidos estavam sendo batizados naquele dia numa igreja iraniana. E eu ouvi cada história, irmãos. Eu fui para pregar, mas não tinha coragem de pregar, tive que orar por eles. Um deles, chegou aquele momento, ele disse, olha, eu estava com 3 meses de convertido, e a polícia me pegou, e deu choque, e parte aqui do cabelo já tinha sido destruído. E ele falou, mostrou uma parte que eu tirei até foto, mostrou uma parte que estava todo dilacerado do seu lado e toda a perna, deram como morto. Ele saiu ali, deixou a esposa, os 2 filhos, viajando por muito tempo, e estava lá nessa igreja. Quer dizer, eles estão enfrentando perseguição, mas estão firmes com Jesus. Então ela contando as experiências, ela disse, olha, quando chegamos a 800 mil deles, agora, há poucos dias, um desses livretos chegou ao sheik principal, e esse sheik principal foi à televisão e disse, olha, aqui está esse livro, não pegue nem leio, porque são dos filhos de Satã. Eles vieram para cá para destruir a nossa fé e a nossa religião. No outro dia, todo mundo estava procurando o livro. E ela disse, olha, daqui 2 anos e meio, nós praticamente teremos a tradução completa. E a gente está levantando recursos. E não é fácil uma campanha dessa no mundo para doar. E ela falou, nós precisamos levantar recursos para doar Bíblias completas. E aí ela veio ao Brasil e pediu para que eu apresentasse algumas igrejas em São Paulo. E nós apresentamos que ela estaria mais 2 semanas. Passado 2 meses, veio de novo. Passado mais 3 meses, estava de novo no Brasil. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E eu não sabia o que fazer, como fazer. A gente tinha feito campanha, mas não alcançamos o alvo. Mas naquela oportunidade eu falei, puxa, eu vou entrar em contato com a liderança denominacional. E entrei em contato. Eles falaram, Davi, nós vamos ter uma reunião com aproximadamente 300 pastores aqui em Sumaré. E você pode levá-la lá. Eu convidei um outro pastor e levamos. Chegamos lá, em 20 minutos, ela deu testemunho. E a decisão deles de doar 200 mil Bíblias em 5 anos. Irmãos, o resultado de todo esse trabalho, a igreja que mais cresce no mundo é a igreja iraniana. Quem poderia imaginar? Eis que estou fazendo uma coisa nova, não percebeis? Deus está fazendo algo extraordinário. E aí me convidaram para que eu pudesse ir lá. No lançamento ia ter 450 líderes de 45 países, e ia ser lá no salão de eventos, onde casam os príncipes, ali em Londres. E chegando ali, levei um amigo comigo, um diretor de banco, e nós fomos lá, e ela falou, Davi, tem 2 moças na parte superior, onde tem alguns líderes lá, eu vou apresentá-las para você conversar com elas, são pastoras. E eu fui conversar com as 2 moças, e ela disse, uma delas disse para mim, o tempo melhor que passamos foi quando nós estávamos na prisão. Eu falei, como? Na prisão? E ela falou, olha, nós estávamos ali
numa cela solitária, cada uma de nós, e foi o melhor tempo. Eu falei, puxa, como pode isso? E ela disse, Jesus apareceu para a gente. Irmãos, é algo extraordinário do que Deus está fazendo no mundo. Eu poderia contar para vocês aqui muitos testemunhos. Mas uma coisa eu quero dizer, que Deus está movendo as nações. No mês de abril, nós estávamos ali com a pastora Kátia e uma outra equipe em Portugal, e eu fiquei impressionado. Nesse último tempo, 50 mil nepaleses mudaram para Portugal. No ano passado, 150 mil brasileiros foram para lá. Há um número grande de indianos, de chineses, um número extraordinário de paquistaneses, de Bangladesh. Eles estão indo para Portugal por causa da facilidade de vistos e, além disso, porque Portugal envelheceu. Então precisa de trabalhadores. Portugal está vivendo um boom imobiliário e um boom turístico. Essas pessoas estão indo para lá, de países onde estão os povos não alcançados. Irmãos, para enviar equipes para esses lugares, precisa de muito recurso. Mas Deus está trazendo para Portugal. E há uma comunidade brasileira que precisa ser orientada, porque essas pessoas precisam aprender português para trabalhar. Então sai lá do Nepal, sai lá de Bangladesh, sai do Paquistão, vem aprender português para ser evangelizado em nossa língua. Deus está movendo as nações, algo extraordinário acontecendo. Nunca se viu isso na história. Porque chegamos num tempo especial na história da igreja. Nós oramos por aproximadamente 30 anos por uma nação, um lugar mais fechado do mundo, de maior perseguição, e nunca imaginávamos que nós pudéssemos entrar naquele lugar. Nós estávamos orando, buscando a Deus como uma nação, porque a palavra de Deus, Salmo 2,8 diz, pede-me e eu te darei as nações por herança. Irmãos, a gente não tem ideia do poder da oração. Quando você pode orar por uma nação, quando você começa a orar, Deus pode, essa eu digo que é a oração mais perigosa que tem, porque Deus pode gostar da sua oração e te enviar como resposta da sua oração. Então, nós olhamos para isso e começamos a orar. E aí, nós levamos a maior equipe nas Olimpíadas da China. A maior equipe do mundo foi a brasileira. E aí acontece o seguinte, portas se abriram para nós. E um dia, o diretor do Banco Mundial me telefonou que queria uma reunião comigo, porque um amigo dele tinha falado sobre a gente. E ele veio ao Brasil. Depois que ele falou, Davi, eu preciso ver uma agenda. Ele foi encontrar 3 meses depois, na antevéspera do Natal, que era a disponibilidade que ele tinha, porque cada semana ele estava em 2 ou 3 países, e ele veio ao Brasil e falou, traz essa pessoa desse lugar. Região mais fechada do mundo, de maior perseguição. E ele veio, irmãos, daqueles 10 dias, minha fé foi lá em cima, de ver os milagres que Deus havia feito. E acontece o seguinte, nós elaboramos um projeto de oração, de levantar 1 milhão de intercessores no Brasil. Produzimos livretos de oração, cartazes de oração, e produzimos também quase 1 milhão de uma coisa importante, para levar no bolso, cartões de oração, 30 dias específico, e depois nós perdemos a conta, porque entrou na mídia aquele material, e resultado, aproximadamente 8 anos atrás, eu encontrei com ele, quando esse diretor do banco me levou lá em Washington, para falar junto com uma equipe de intercessores,
E ali, aquele líder falou: Davi, pela primeira vez na história, nós podemos montar e levar equipe de estrangeiros para lá. E nós precisamos de vocês. Irmãos, os desafios são grandes, mas Deus é maior que os desafios. E ele falou: nós vamos começar com 1 mês. 1 mês somente para fazer a experiência. Depois 3 meses, depois 6 meses e depois o projeto. E acontece o seguinte, ele falou: olha, Davi, vai ficar tanto. E quando eu calculei tudo aquilo, eu falei: é impossível. Eu disse: olha, para europeus, para norte-americanos é possível, mas para brasileiros, o Brasil está em crise. Quando o Brasil não saiu da crise? Mas quando você entra nos aviões, estão cheios. Aí o que acontece? Nós conseguimos participar da primeira equipe internacional, entrar lá, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta equipe, minha filha, meu genro e meus 2 netinhos foram para lá. Eles foram para 3 meses, o governo pediu para mais 3 meses, e depois, quando ele saiu, o pessoal ali do hotel estava todo chorando, porque esse evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Irmãos, eu estou vivendo um período especial no meu ministério. Nós focamos essa região mais fechada, de maior perseguição, e que tem mais de 2 dezenas de milhões de pessoas, e que no momento não tem um obreiro transcultural lá dentro. Dezembro vai se abrir. Meu genro, minha filha, que estão pretendendo voltar para lá por um projeto que o governo pediu para a criação de peixes sistema aquapônico, porque o pessoal está passando fome, chegando a praticar canibalismo. Mas o que eu quero colocar, irmãos, nessa idade, nós falamos, nós vamos dedicar como família, como organização nesse projeto. Mas Deus nos convocou para um projeto em Portugal, como uma porta de entrada para a Europa. E nós queremos entrar com um projeto diferenciado, com obreiros autossustentáveis. Nós queremos ver algo ali acontecendo para responder os desafios dessas multidões de refugiados. Mais de 300 milhões de refugiados no mundo, mais de imigrantes movendo as nações. As portas estão se abrindo, porque os países mais prósperos do mundo envelheceu e não tendo mais filhos. E aí estão buscando no mundo trabalhadores. E portas estão escancaradas. Europa, e todo dia eu recebo informações sobre isso. E nós queremos alcançar essas nações. E nessa idade eu nunca entraria num projeto desse se não viesse de Deus. E nós entendemos que Deus está levantando este lugar, esta igreja, esse trabalho, essa liderança, para ir conosco até os confins da terra. Eis que estou fazendo uma coisa nova, não a percebeis? Muitas vezes nós não estamos percebendo do que Deus está movendo. As circunstâncias, as lutas, os problemas, as dificuldades, Deus está trabalhando nisso. Eu poderia contar muitos testemunhos, mas uma coisa eu quero dizer: nós temos que estar abertos para que Deus está atuando. E eu creio, juntos podemos fazer diferença entre as nações. Que Deus os abençoe.